suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela Orquestra Louvores Eternais
da Assembleia de Deus, que foi abrilhantar as comemorações do 28º aniversário do programa Opção para a Vida, realizado no dia 14 de abril do mês próximo passado. E o pregador, vocês estão lembrados, foi o reverendo Joaquim Andrade. Estamos mais uma vez nesta manhã realizando mais um programa Opção para a Vida, hoje 9 de maio. Eu espero que você que está conosco continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus logo mais, a segunda parte desta mensagem transmitida pelo reverendo Joaquim de Andrade. O reverendo Joaquim, ele é apologista, é pastor em São Paulo, foi especialmente convidado para estar conosco durante as comemorações do 28º aniversário do programa Opção para a Vida. O programa Opção para a Vida também realiza excursões à Terra Santa. Se você não sabia, nós estaremos realizando a 20ª excursão, isto é, a 12ª excursão em 2020. Às vezes eu troco, né? A gente está falando de 2020, a nossa 12ª excursão, janeiro de 2020. E você está convidado a realizar conosco a viagem dos seus sonhos. Muitas famílias estiveram conosco do estado, desde o sertão, a capital, a grande João Pessoa, de Recife, já pessoas estiveram nos acompanhando, de outros estados também, de São Paulo já estiveram fazendo excursão conosco. E as nossas excursões, elas têm muita coisa que acontece, e eu reputo isso como um milagre de Deus, não é? Até casamento já saiu em nossas excursões, exatamente, né? A Michele conheceu o Dr. Marcos em São Paulo, que embarcou conosco em São Paulo, um paulista, né? Conheceu uma paraibana aqui, a Michele, e se conheceram na viagem, se enamoraram, noivaram, casaram, constituíram uma família. Hoje tem sido uma bênção. Nós já tivemos muitas experiências, milagres, pessoas que foram curadas. Interessante, uma coisa que eu queria destacar aqui, é o Edson. Ele é um empresário aqui em Campina Grande, e a esposa dele não podia mais ter filhos, e ele propôs no coração dele. Isso é um testemunho que eu estou dando aqui. Você vê como é importante a pessoa exercer fé, que não é fanatismo, é exercer fé realmente naquilo que Deus pode fazer. E o Edson, quando estava lá no muro oriental, o muro chamado das Lamentações, orou pedindo que Deus lhe desse a alegria de ser pai e desse um filho à sua esposa, desse mesmo, fosse gerado. E ela não podia mais gerar filhos. E eles, quando voltaram, ele fez um voto lá no Muro das Lamentações: se tu abrires a madre da minha esposa e ela vier a gerar um filho, eu vou voltar aqui para consagrar esta criança. Sabe o que é que aconteceu? Um ano depois, ele estava voltando a Jerusalém com a criança, e nós tivemos a oportunidade de consagrá-la lá no Muro das Lamentações. Isso é milagre de Deus. Nós tivemos muitas experiências belíssimas de cura, de pessoas que foram realmente exercer fé, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você, outros que foram batizados no Rio Jordão, outros que se converteram através da nossa excursão, isso é milagre de Deus. Então, se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos e quiser nos acompanhar, nós estaremos realizando a 12ª excursão, janeiro de 2020. Inclusive, toda a viagem registrada. Nós vamos estar oportunamente exibindo as nossas excursões aqui no nosso programa, para que você tenha uma ideia como acontece as nossas excursões. Não é apenas uma viagem turística, ela tem um aspecto espiritual também, que é o mais importante. Você ir a Jerusalém, apenas fazer turismo é uma coisa, e você ir realmente para exercer fé é outra coisa totalmente diferente. Eu não estou dizendo que você, para ter fé, tenha que ir a Jerusalém. Também não leve para esse lado, né? Mas estou dizendo que você vai e será grandissimamente abençoado, né? Então, maiores informações após o programa, no horário comercial, liga para o fone 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte desta mensagem ministrada pelo reverendo Joaquim Andrade durante as comemorações
do 28º aniversário do programa Opção para a Vida. Então, o que acontece, meus irmãos? É um erro muito grande pensar que seguir a Cristo é só isso, é você cantar, é você dar seu dízimo, é você vir na igreja, é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. E a verdadeira adoração cristã não é a que acontece aqui. A verdadeira adoração cristã é que acontece lá fora. É lá fora que as pessoas vão ver que você de fato é sal, que você de fato é luz. É lá fora que elas vão ver as marcas de Cristo, o caráter de Cristo. É lá na escola, é lá na tua casa, é lá no teu trabalho. É lá que nós temos que deixar muito claro o compromisso que nós temos, quem de fato nós somos. Por quê? Porque o sal no saleiro não tem nenhum valor. O sal no saleiro não tem nenhum valor. O sal só tem valor quando ele está temperando a comida. Da mesma maneira, o grande valor do cristão. Então, qual é o grande valor do cristão? O grande valor do cristão não está aqui dentro da igreja. Porque aqui é muito fácil você ser uma bênção. A gente olha, por exemplo, essa banda, né? Orquestra. Maravilhosa. E alguém pode dizer, olha lá, fulano como canta. A menina que cantou aqui, cadê a menina? Está aí a menina? Menina, tu canta muito. A gente pode dizer, canta muito. O que os amigos dela, lá na escola, você estuda? Vai dizer dela. O que os amigos do trabalho vão dizer dela? Isso é muito importante. O testemunho que a gente dá aqui é muito fácil, meus irmãos. Tem que ver o testemunho que nós estamos dando lá fora, lá fora. Então, sabe o que acontece? Ser cristão é muito mais do que cantar, é muito mais do que pregar, é muito mais do que tocar, é muito mais do que tudo isso. O mundo precisa ver o Evangelho na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que nós somos cartas abertas. E o que as pessoas estão lendo em nós? Então a argumentação de Jesus, ela foi construída dentro de todo um contexto. A argumentação de Jesus, ela é muito bem construída. Ele faz esta declaração: vós sois o sal da terra. E ele joga com uma possibilidade aqui, meus irmãos, que muitos julgam ser impossível. Ele disse aqui, se o sal se tornar insípido. E ele faz uma aplicação óbvia, uma aplicação muito profunda. Se o sal não estiver salgando, o que vai acontecer com ele? Se o sal não estiver salgando, o que vai acontecer? Ele serve para quê? Jogado fora e pisado. Jogado fora e pisado. Aí eu procurei saber, por que Jesus disse isso? Jogado fora o sal e pisado? Porque no período do inverno, no templo em Jerusalém, era neve. E eles guardavam aquele sal que não prestava mais, sabe para quê? Para jogar lá, no chão, para as pessoas não escorregarem, para derreter a neve. Então ele não servia somente para ser pisado. Em outras ocasiões, ele era colocado também lá, na lama, sabe para quê? Para ser pisado. Tem inúmeras situações que eu encontrei a respeito do sal se tornar insípido, a respeito do sal perder o seu sabor, meus irmãos. E aqui, na afirmação, o vós, ele é enfático. Os discípulos são sal.
Os discípulos têm que ter utilidade. E ele acentua, se não, que valor eles têm? Se você não estiver sendo sal na tua escola, no teu trabalho, dentro da tua casa, que valor você tem? Se você não estiver fazendo diferença na rua onde você mora, que valor você tem? Ele é insípido, como o mundo, sem gosto algum, não tem gosto. E é uma figura para ser bem pensada, porque Jesus ensina que o menor pode agir sobre o maior. O menor pode agir sobre o maior. Quer ver um exemplo? A quantidade de sal que coloca para fazer um arroz. Minha esposa tentou me ensinar a fazer um arroz uma vez. Ela diz o seguinte: você pega 3 xícaras de arroz e coloca 3 de sal. É assim? 3 de sal? Uma pitada de sal, né? Se colocar 3 de sal, alguém vai comer aquele arroz? Com toda certeza não vai comer. Com toda certeza não. Então a quantidade de sal é menor que a quantidade do alimento que ele vai salgar. Não se usa 3 xícaras de sal para 3 xícaras de arroz. Basta uma pitada. Ninguém pega 1 quilo de sal, está fazendo uma carne de panela. Ninguém pega 1 quilo de sal e despeja lá dentro daquela panela para salgar a carne, não é verdade? 3 pitadinhas no máximo, né? Então o que isso mostra para nós? A figura mais usada por Jesus aqui está mostrando para nós que eu sou sal, que eu tenho que ter equilíbrio, que eu tenho que ter uma vida moderada, que eu sou luz. E ele fala do fermento, ele fala da chave. Então nós, como cristãos, não precisamos ser a maioria, meus irmãos. Nós não precisamos ser a maioria, nós temos que ser marcantes, temos que influenciar, é isso que de fato tem que acontecer. Devemos marcar o mundo, meus irmãos, e não sermos omissos aí, e não sermos marcados por este mundo. Não devemos nos intimidar, porque somos minoria. Ah, só tem eu de cristão aqui na escola. Eu voltei a estudar. Eu comecei história há 10 anos atrás, fiz 1 ano e meio, aí mudei para São Paulo, parei de estudar, fiquei 10 anos. E agora eu estou voltando. Eu estou fazendo história. E a maioria dos alunos da classe é ateu ou comunista. E todo mundo já sabe que eu sou pastor, me chamam de pastor, eu não tenho nem nome ali, é o pastor, fala com o pastor. E, meus irmãos, uma coisa interessante, porque os professores, quando eu estudei no Rio de Janeiro, uma professora de história disse assim na sala de aula: não existe nenhum registro histórico de que Jesus tenha existido, de que Jesus é um personagem real. A professora disse isso, todo mundo ficou quieto, numa classe com 40 alunos, eu nem sabia se tinha crente ali ou não. Esperava que alguém falasse alguma coisa, ninguém falou nada. Aí eu disse: professora, a senhora está dizendo que não tem registros históricos da existência de Jesus? Ela disse: não tem nenhum documento que prova que Jesus existiu. Eu disse para ela: professora, a senhora queria o quê? O RG de Jesus, o passaporte dele? A senhora queria o quê? O registro de nascimento dele? De fato não tem. Mas sabe o que tem, professora? Tem historiadores, como por exemplo, a senhora já ouviu falar de Flávio Joséfos, um judeu que viveu na época de Cristo? A senhora já ouviu falar de Tácito, de Virgílio? E comecei a citar vários historiadores que relataram a história de Jesus Cristo. Como ele nunca existiu? Sabe o que ela disse? Você é protestante. Eu disse: não tem nada a ver o que eu sou aqui.
Estou falando para a senhora da história. Ele disse: você está querendo impor a sua religião aqui, só que eu não discuto religião. E a professora simplesmente, a partir daí, começou a me perseguir na escola. Aí eu te pergunto, eu deveria ficar calado? Não, não vou ficar calado. Pode ter certeza, se quiser me expulsar da escola, me expulsa. E vou buscar os meus direitos. Agora, que eu vou falar a verdade, eu vou falar. Então, eu estou ali numa universidade e o meu propósito ali é ser luz. Meu propósito ali é ser sal. Eu quero salgar ali, sabe? Aquelas pessoas, elas são insípidas. Então, Jesus nunca pensou que nós seríamos a maioria. Ah, pastor, mas numa classe, 50 alunos, só tem 2 cristãos. Como é que a gente vai conseguir influenciar as pessoas? Você está se esquecendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem consciência disso? Deus está com você, não vai te abandonar nunca. Ele é o soberano do universo. Claro que o inimigo vai se levantar, mas você tem que se posicionar como filho de Deus. Você tem que se posicionar como alguém que conhece a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então ele disse: entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz aonde? Não é só larga, é espaçoso. O caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, poucos são os que a encontram. Então Deus, e por favor, entenda o que eu quero dizer aqui, porque tem muita gente que atribui crescimento de igreja a aprovação de Deus. Se for assim, Deus está abençoando o islamismo, porque é a religião que mais cresce no mundo. Não tem nada a ver. As igrejas que mais crescem no Brasil estão totalmente fora da palavra de Deus. Então, muito cuidado com essa ideia de que crescimento é sinal da aprovação de Deus. Você precisa de uma grande quantidade de sal para salgar um arroz? Para salgar uma carne? Não, 3 pitadinhas só, né? Faz uma diferença enorme, né? Quem gosta de comida sem sal aqui? Tem alguém? Talvez por uma questão de pressão, né? Aí tem que controlar o sal, mas caso contrário, é muito ruim comer comida sem sal. Tem alguém que gosta? Eu quero ver, eu duvido. Tem alguém? Levanta a mão. Ah, pastor, eu amo comida sem sal. Duvido. O sal tem essa função, meus irmãos. Então não é a quantidade, é o caráter. Não é a quantidade de crentes que tem lá na faculdade, de crentes que tem na tua escola, não é a quantidade de crentes que tem no teu bairro, mas é a qualidade de crentes que vai fazer a diferença. Então o programa Opção para a Vida é um programa que está aí ao ar. Hoje são meia hora de programa. Alguém pode dizer, mas é tão rápido. Pode fazer uma diferença tão grande, né, pastor Bosco? O senhor já viu quantas vidas foram mudadas, transformadas nesses 28 anos? Eu sou testemunha. Como eu disse aqui, encontrei inúmeras pessoas. Então o sal, diz aqui, se perder a sua salinidade, perde o valor. E diz o texto, para nada presta. Para nada presta. O sal perdendo o seu sabor, para nada presta. E aí, sabe o que eu vejo aqui também, meus irmãos? É a figura do cristão e o seu testemunho. Por quê? Porque substâncias estranhas, sabe o que acontece? Adicionadas ao sal, elas levam a perder a sua característica. E isso é muito interessante, porque que lição a gente tira disso aqui para nós? Tudo aquilo que é estranho ao caráter do cristão, tudo aquilo que nós adicionamos à nossa vida, que não faz parte da nossa vida como cristão, da nossa identidade,
de quem de fato nós somos, que devemos marcar o mundo, mas se estamos sendo influenciados por este mundo, se estamos aí nos misturando com este mundo, não vamos ser quem nós somos. Não vamos fazer o papel que nós deveríamos fazer. Então, muitos seguidores de Jesus, infelizmente, têm fracassado neste ponto. E aí, meus irmãos, nós precisamos ser cautelosos. Você não precisa ser uma pessoa, um eremita, por exemplo. Não, tem muita gente que, infelizmente, é um bicho do mato, né? Ele acha que o crente não pode isso, não pode aquilo outro. A Bíblia é muito clara. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, chegando o São João, pastor, eu posso ir lá no Parque do Povo? Sabe o que o pastor Joaquim vai dizer? Não é o pastor Bosco, nem o teu pastor, tá? O pastor Joaquim vai dizer que você pode ir no Parque do Povo. Isso pode? Isso pode. Agora, convém a um cristão? Convém a um cristão? Que testemunho você está dando indo lá no forró? Entende o que eu quero dizer? Então, com isso, meus irmãos, nós precisamos ser cautelosos. Nós não podemos nos tornar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que deixar a marca. Nós temos que impactar este mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então o sal insípido, ele só serve para ser pisado. E eu pergunto, você quer ser pisado ou você quer fazer diferença? Você quer ser pisado ou você quer influenciar outros com o Evangelho de Jesus Cristo? Então o valor do sal aqui, naquela época, não era o mesmo valor que o sal tem hoje. Você sabia que o sal foi tido como ouro branco? Daí vem a palavra salário. Vem da palavra salário, vem daí. Porque o sal era tido como o ouro branco. As negociações eram feitas, muitas vezes, pelo sal. Tinha um valor tremendo. Então o valor primário do sal naquele tempo não era de temperar, era de preservar, como por exemplo se faz aí com a carne de charque hoje. Então os seguidores de Jesus, o que eles têm que fazer, meus irmãos? Os seguidores de Jesus têm que ser um obstáculo à corrupção que está aí no mundo. Os seguidores de Jesus têm que ser um obstáculo à imoralidade que está aí neste mundo. Os seguidores de Jesus têm que ser, de fato, um obstáculo, meus irmãos, ao ateísmo, ao islamismo, a esses ismos que estão aí, infelizmente, avançando. Então, nós devemos viver de uma maneira tal que a presença de Cristo vai trazer transformação. Então nós devemos viver os valores do reino de Deus. Aliás, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o quê? E as demais coisas? Nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Ou estamos buscando as demais coisas? Infelizmente, a maioria dos crentes, eles estão correndo atrás do quê? Do que Jesus disse para não nos preocuparmos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de nos vestir, onde havemos de morar. Então, infelizmente, nós temos uma geração de crentes extremamente materialista. Que todos fiquem com Deus, Ele derrame luz em sua vida, abrindo portas, iluminando os caminhos e as decisões que você venha tomar hoje em sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.